tá. Graça e paz, queridos. Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos te louvar, podemos te adorar, mas também podemos abrir a tua palavra para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que no nome do Senhor Jesus, que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai, falando através da minha vida aos teus filhos, para que a tua palavra alcance o coração de todas as pessoas que estão nos ouvindo. Nós te damos graça e nós te louvamos por o Senhor ser um Deus tão bom. No nome de Jesus, amém. Os queridos podem se sentar. Quando eu era pequeno, eu fui estudar numa escola que era uma escola profissionalizante. Então, não era uma escola que tinha geografia, história, era uma escola que formava profissionais. E eu fui estudar num curso que era mecânica industrial. Mecânica industrial mexe com torno, fresa, retífica, não é mecânica de carro, é mecânica da indústria. E logo nas primeiras aulas, o que aconteceu foi que um professor pegou a gente para a gente poder começar a limar uma peça. E limar uma peça, eu trouxe a foto para vocês do que é limar uma peça. Então, a lima é esse negócio de ferro que está aqui, que ele está segurando. E a peça está presa num suporte, e ele tem que ficar limando isso daí, até ficar da forma como ele quer que precisa ficar essa peça. Só que a peça que a gente estava fazendo, e a gente ia e não saía do lugar, sabe? Quando parece que o negócio não chega no fim, né? Do jeito que a gente quer. E a gente ia fazendo isso, e começou a machucar minha mão, porque segurava do lado de cá, começou a machucar minhas duas mãos. E começou a machucar, começou a dar bolha. E eu cheguei para o professor e falei, professor, mas olha só, não tem uma luva para a gente poder colocar? Ele falou, não tem luva. Mas não tem um pano para a gente poder passar na mão aqui? Porque olha como é que está ficando isso. Ele falou, não, mas é para ficar assim mesmo. Aí eu falei assim, mas professor, não dá para a gente colocar alguma coisa, um silicone ali que a gente possa colocar? Ele falou assim, não, é desse jeito aí mesmo. Eu falei, cara, mas a bolha está rasgando aqui. Ele falou, não, mas é isso daí. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, estou fazendo isso para o seu bem. Ele falou bem assim para mim. Eu falei, você está fazendo isso para o meu bem, mas está doendo, mas está ardendo essa situação, está dando bolha na minha mão assim, como que você está fazendo isso para o meu bem? E ele disse, pois é, eu estou fazendo isso para o seu bem. E aí, a pergunta que ficava era, isso era bom para mim? Eu estava com dor, eu estava com bolha, estava começando a ficar com a mão toda calejada, estava ficando difícil a minha mão assim, e às vezes eu chegava em casa, minha mãe, ai, olha o que está acontecendo com o meu filhinho, e era uma situação assim, sabe? Por quê? Porque a mão do menino de 13 anos já estava ficando todo daquele jeito, porque era uma mão muito fina na época, né? E aí o que acontece? Estava mudando essa situação. E a pergunta era, isso era bom? Eu entendia isso como bom para mim? O professor garantiu, falou, olha, estou fazendo isso para o seu bem. E você sabe que na Bíblia existe um texto muito conhecido, muito falado, mas muito mal interpretado, às vezes. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje, nessa manhã. O texto está em Romanos, no capítulo 8, no verso 28, em que a palavra do Senhor diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é o texto que nós vamos ler hoje, e ele deixa claro, olha, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora eu vou contar para vocês uma história de uma pessoa que eu conheci, e vamos ver como que esse texto aplica nessa situação, porque esse rapaz, ele estudou esse versículo quando ele era criança. Os pais dele, e é na escola bíblica que ele ia, ensinaram esse versículo. Esse menino decorou esse versículo. E aí, ele pega e começa, a carreira dele ele começa a crescer,
e aí ele vai para a escola, e conforme o tempo vai passando, na escola faz uma prova, de um provão, do que em todas as escolas fazem essa prova, e aí esse rapaz tira a maior nota da escola inteira da que ele estudava. E aí ele fala assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí passa-se um tempo, ele quer um emprego, e aí ele estuda, e aí no monte de gente que queria aquele emprego, ele consegue passar por todas essas pessoas e ele consegue um emprego, e os outros não conseguem. E aí quando ele pega e chega nessa situação, ele fala assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, nessa empresa que ele está lá, ele trabalha muito bem trabalhado, faz as coisas do jeito que o chefe pede, e faz as coisas, às vezes, melhor do que precisava. E aí ele é eleito o melhor funcionário do departamento. E aí, quando acontece isso, ele lembra do versículo que ele decorou quando era criança, ele fala assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí passa-se um tempo, por ele ter começado a trabalhar cedo, ele tem vontade de ter um carro. E aí quando chega na determinada época, ele vai lá e compra o carro dos sonhos dele. E aí quando ele compra o carro dos sonhos dele, ele fala assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí ele continua a vida dele. E aí ele chega na época do vestibular, ele passa no vestibular de uma universidade pública. O pai dele não precisou pagar nada, e nem ele, para poder estudar lá. E aí ele fala assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ele arruma uma namorada, e a namorada dele era o sonho da vida dele. Ele casa com essa menina, e aí ele fala assim: nossa, casamento perfeito, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E ele está vivendo esse versículo, e essas coisas começam a acontecer na vida desse cara. No entanto, passa-se um tempo, ele perde o emprego. Perdeu o emprego do dia para a noite. Não foi porque ele foi um mau funcionário, simplesmente perdeu o emprego. E aí, ele fica 3 anos desempregado. E aí, quando esse homem fica 3 anos desempregado, sem emprego, ele lembra do versículo. E ele fala assim: cadê aquele versículo de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, sendo que eu estou 3 anos desempregado? Aí, passa-se um tempo, lá na faculdade que ele passou, ele começa a tirar nota baixa na escola. Lembra que esse daí era um rapaz que foi o melhor aluno da escola, na época ele estava no ensino médio? Pois é, tirou 0 na faculdade. E o professor humilha ele na frente de todo mundo da sala. E aí ele pega e fala assim: mas cadê o versículo de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, sendo que esse rapaz está sendo humilhado na faculdade, na frente dos amigos dele, pela nota tão baixa que ele tirou. E aí também, numa outra situação, aquele carro, que era o carro dos sonhos dele, roubam o carro dele. Roubam o carro dele e os ladrões quebram tudo assim e devolvem o carro tudo quebrado para ele. Aí ele olha para aquele carro assim, ele fala assim: cadê o versículo de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Cadê o versículo? Aí aquela esposa com que ele casou tiveram tantos problemas que acabaram divorciando depois de um certo tempo, e aí ele perde tudo com esse divórcio que acontece. E aí quando acontece isso, ele fala assim: cadê o versículo de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Esse cara entra em choque. Ele começa a pensar assim: mas eu decorei isso quando era criança. E as coisas começaram a dar tudo certo. E de repente tudo começou a dar errado. Como é que esse versículo funciona? Ele realmente é verdade ou ele não é verdade? Onde está esse versículo agora? Como dizer todas as coisas contribuem para o bem depois de todas essas coisas que aconteceram com essa pessoa? É difícil de responder, não é? Porque aí você pega e fala assim: e aí, o que você responde para um cara quando ele chega para você e conta essa história para você? Não é verdade? Aí a gente pode pensar assim: bom, mas será que o texto
É para todas as coisas mesmo? Ou será que são para algumas coisas? Para algumas coisas o texto vale, e para outras coisas o texto não vale. Será que é isso? Mas o texto, ele deixa claro, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas a pergunta que não quer calar é, o que é esse bem? O que é esse bem? Como sair dessa situação? Será que esse bem, quando as coisas estão indo tudo mal, aonde está esse bem desse texto nessa situação? Aonde que está? Será que o texto está errado ou será que nós interpretamos esse texto de uma forma equivocada? Como será que é isso? Olha só, continuando o texto, diz assim, no mesmo Romanos 8, porque o que dantes conheceu, também os escolheu, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aos que escolheu, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, este também glorificou. Olha só, para os que dantes conheceu, também os escolheu para serem conformes à imagem de seu Filho. Então aquele versículo que nós lemos anteriormente, ele não acaba ali. Tem uma sequência nessa situação. Mas nós vamos voltar nesse texto daqui a pouco e nós vamos ver a história de uma outra pessoa que está na Bíblia e ver o que é que aconteceu com esse rapaz. Na palavra do Senhor, no livro de Gênesis, no capítulo 37, vai contar a história de José. E olha só como é que a história começa. E Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Ou seja, ele era o queridinho do papai, né? E os outros não eram o queridinho do papai, mas ele era. E aí ele ganha uma roupa diferente de todos os outros. E os outros não gostaram dessa situação. E a situação ficou tão complicada que os irmãos não conseguiam falar com ele com paz. Já falava com ele grosso, já falava com ele chutando já, de tão difícil que estava esse comportamento. Mas olha o que acontece no verso 5. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Como é que era o sonho? E disse-lhe, ouvi e peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos os rodeavam e se inclinavam perante o meu molho. Então, olha só, esse rapaz, ele já era o queridinho do papai, né? Já era o queridinho do papai, e os irmãos já não gostavam dele. E aí ele pega e tem um sonho, e ele fala assim, ó, no meu sonho, a gente estava todo mundo ali, e no meu sonho eu tinha um molho, e vocês também tinham, mas os molhos de vocês se inclinavam perante o meu molho. O que vocês acham que os irmãos dele acharam dessa situação, né? Olha o verso 8. Então disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio? Tu terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Ou seja, os irmãos ficaram mais mordidos ainda com aquela situação do sonho que José tinha tido. E José teve outro sonho. E contou aos seus irmãos e disse, eis que tive ainda um outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Lembra? Ele tinha 11 irmãos e tinha o pai e a mãe, né? Então o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. E aí, o que acontece? E contando o seu pai e os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e os teus irmãos a inclinarmos perante em ti em terra? Olha só, esse é José.
José, o queridinho do papai, o mimadinho da turma. E era engraçado que quando os irmãos faziam alguma coisa, José ia lá e dedava, era o dedo duro. Ele contava, ó, sabe quem foi? Foi esse aqui. Ó, eles estavam fazendo isso. Ô pai, é isso aqui. Então os irmãos ficavam loucos com eles. Por quê? Porque ele era o queridinho do papai, o dedo duro e o mimado. Dentre todos esses daí, esse era o comportamento desse rapaz nessa situação. E além disso, ele ainda era sonhador. E ele não sonhava com coisa baixa, ele só sonhava com coisas muito altas. Essa é a história, o começo da história desse homem. Muito bem. A vida de José, então, ele começa como um filho preferido. Ele era o sonhador. Tudo estava muito bem para ele. Tudo estava indo de vento em pompa, como as pessoas assim dizem. Só que aí sabe o que acontece? No verso 23 de Gênesis 37 diz assim: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que traziam. Então, num determinado situação, o que eles fazem? Ele perde a túnica que ele tinha. Até então ele tinha a túnica, agora ele não tem mais, porque os irmãos tirou dele. E o que aconteceu? Logo em seguida, tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia e não havia água nela. Então, os caras tiram a túnica dele e jogam ele no poço. O que acontece? Ele é jogado no poço. E aí, passa-se mais umas horas, passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Então, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi vendido. José foi vendido. E será que piorou a situação dele? José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Além dele perder a túnica, ser jogado no poço e ser vendido, sabe o que acontece? Ele vira escravo naquele lugar. Porque ele virou escravo, porque ele foi comprado por Potifar. E para finalizar a situação dele, o senhor de José, no caso esse Potifar, por uma situação que acabou acontecendo, o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Finalmente, José é preso. Então, um rapaz que era filho preferido, o sonhador, ele perde a túnica, é jogado num poço, é vendido, se torna escravo e fica preso. E aí você pensa assim, se o apóstolo Paulo já tivesse existido nessa época, José poderia falar assim, cadê o versículo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, sendo que eu estou vivendo desse jeito aqui? E a palavra do Senhor não é o foco do texto, por isso que eu não coloquei ele aqui, mas se nós lemos detalhadamente a história de José, que eu dei uma resumida muito grande aqui, mas se nós lemos detalhadamente, a Bíblia diz que José não se desviou do Senhor. Em todos os momentos ele se manteve firme, se manteve fiel à palavra do Senhor, ao que o Senhor tinha para ele. Mesmo com todas essas coisas acontecendo, ele se manteve firme. Então você pensa assim, ele pecou, né? E aí por ele ter pecado aconteceu isso. Não, mas a Bíblia não diz isso, que foi isso que aconteceu. E aí a gente pode pensar assim, como que a gente sai dessa questão? Como que fica o versículo do apóstolo Paulo numa situação dessa? Não é verdade? Aonde está o bem na vida de José? Aonde está o bem ali? Sendo que tudo começou a dar errado, tudo começou a ficar complicado na vida desse homem, do dia para a noite as coisas mudaram de um jeito que ele não teve mais controle, não teve mais domínio sobre essa situação. O que aconteceu? Bom, nós sabemos que a sequência desse texto mostra que José interpretou o sonho do faraó e aí ele vira governador do Egito inteiro.
Então, primeiro vinha Faraó, depois vinha ele e depois vinha todo mundo. Acaba acontecendo isso. E aí, acontece uma fome muito grande e os irmãos dele vão para o Egito para poder comprar comida. E quem eles encontram lá? José. E o que acontece quando eles encontram com José? Eles se prostram perante José. Então, o sonho de José é realizado. Só que, quando isso acontece, a reação de José é uma reação totalmente diferente de quando ele era menino. O que acontece? Se José tivesse virado governador do Egito com os mesmos comportamentos que ele tinha, de ser jovem, de ser dedo duro, de ser mimado e queridinho do papai, você acha que ele seria um bom governador? Você acha que ele iria cumprir a missão e o propósito que Deus tinha para aquela nação? Porque o povo iria passar por aquela fome, e se não houvesse uma boa administração, todos iriam morrer de fome. Mas aí Deus dá a ele aquela sabedoria para que ele pudesse administrar de uma tal forma em que o Egito não morresse de fome, e os povos vizinhos também não. Mas para que isso acontecesse, se ele fosse mimadinho, se ele fosse o queridinho do papai, e se ele fosse dedo duro, ele iria ser esse governador que Deus tinha sonhado para aquela geração? Com certeza não. Não é verdade? Então foi necessário acontecer tudo o que aconteceu com José para que ele aprendesse a ser humilde, para que ele aprendesse a depender de Deus, para que assim Deus o fizesse dele um grande líder. E aí ele se tornou o grande líder que ele se tornou, porque Deus moldou o coração dele, Deus transformou o caráter daquele rapaz. Mesmo ele seguindo as coisas tudo certinho, mas faltavam alguns ajustes que precisavam ser feitos, para que então ele pudesse cumprir o chamado, a missão que Deus tinha dado para ele. Aí está a resposta da pergunta. Olha só, em Romanos 8, 28, no verso 29 diz assim: porque o que dantes conheceu também os escolheu, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos. Esse é o versículo que nós lemos no começo. Deus vai fazer o que Ele tiver que fazer para lapidar a nossa vida, pode passar a gente pelo fogo, para que nós possamos ser moldados da forma como Ele quer, para que nós possamos fazer aquilo que está no coração dEle. Do jeito como nós estamos, nós não conseguimos cumprir a missão e o propósito que Deus tem para nós. Mas Ele precisa mudar o nosso caráter, Ele precisa transformar a nossa mente, Ele precisa mudar o nosso jeito de ver as coisas, para que então nós possamos cumprir esse chamado. E o que for necessário, Ele vai fazer. E aí, nós vamos ser capazes de conseguir cumprir aquilo que Ele tem para nós. Por isso que o bem é o bem que Ele tem para nós, não é o bem que nós achamos que é o bem para a gente. E uma coisa é verdade, que esse processo de moldagem, esse processo de lapidação, esse processo de transformar o nosso caráter, acontece com todos nós. E quanto maior a missão, mais você precisa ser lapidado, mais você precisa ser moldado. Se nós olharmos na palavra do Senhor, os maiores homens da Bíblia foram os que passaram por mais lutas. Às vezes a gente olha e fala assim: olha, quando eu crescer eu quero ser igual a Moisés. Você quer mesmo ser igual a Moisés? Porque a gente só vê o depois, né? Mas se a gente vê o antes, o que esse homem passou para ele se tornar o grande Moisés. Ou às vezes a gente fala assim: não, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Eu acho que Davi era melhor. Quando eu crescer eu quero ser igual a Davi. Mas entre Davi ser ungido e Davi se tornar rei, se você for lá ver o que esse homem passou, se Davi, quando ele foi ungido, já se tornasse rei, será que ele teria sido o rei que Deus queria que ele tivesse sido mesmo? Mas Deus transformou o caráter de Davi, para que então ele pudesse ser o rei que ele precisava ser, que Deus queria que ele fosse. Às vezes a gente vê Elias,
e fala assim, nossa, Elias foi o profeta Elias, né? Que é reconhecido até hoje. Então, mas será que a gente quer passar por o que ele passou também? Então, assim, quanto maior o propósito, maior o processo de Deus mudar o seu caráter, de Deus mudar a nossa vida. Por isso, quando o professor estava lá me falando como é que eu tinha que limar aquela peça, e a minha mão estava toda calejada, e estava todo daquele jeito, aquilo para mim não era bom, aquilo não era o bom para mim. Só que aquele professor estava me preparando profissionalmente para o mercado de trabalho. E no mercado de trabalho eu iria precisar estar com as mãos apropriadas para poder conseguir continuar desempenhando aquela função. Mas para isso tinha que calejar, para isso tinha que se adaptar e tinha que moldar as minhas mãos para desempenhar esse serviço. Então era o bem para mim, mas eu não entendia que aquilo era o bem para mim. Já aquele homem que eu contei, que teve a vida de muito sucesso no começo, e usava aquele versículo corroborando todo esse sucesso que ele teve, depois, quando as coisas começaram a dar tudo mal para ele não conseguiu entender, porque ele usava esse versículo de uma forma equivocada. Ele usava esse versículo como as pessoas usam na teoria da prosperidade, de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas ele não usou da forma, ele não entendeu aquele versículo da forma como realmente era. E isso foi complicado, porque até suicídio esse rapaz tentou algumas vezes. E aí, a gente pode então voltar a parafrasear o texto, para que a gente nunca mais esqueça como que funciona, o que o apóstolo Paulo estava colocando aqui, para que a gente possa trazer isso para as nossas vidas. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para que eu possa ser parecido com Jesus, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a nossa função é sermos parecidos com Jesus. E Deus vai fazer o que precisar fazer para que aqueles que são dele, olha só, daqueles que amam e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não são todos que passam por isso, mas aqueles que são dele e que ele escolheu passarão por isso. E às vezes a gente pode pensar assim, mas então vai acontecer isso comigo? Vai. Mas uma coisa é que às vezes nós estamos sofrendo por consequência dos nossos pecados. Então vamos supor, você faz uma coisa que não era para fazer e aí você agora está pagando por aquilo. Então isso daí não é lapidação, isso daí é consequência do pecado que você fez. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é o Senhor transformar o teu caráter, outra coisa é o Senhor transformar a tua mente para que você possa desempenhar aquilo que Ele tem para você. Então, às vezes a gente pensa assim, olha, eu estou passando por uma luta porque Deus está forjando o caráter. Não, na verdade você está pagando por aquilo que você fez das coisas erradas e agora você está colhendo, porque a palavra do Senhor diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que você plantar, você vai colher. Agora, quando nós temos uma missão que o Senhor coloca para nós, nós precisamos fazer os ajustes para que essa missão seja cumprida. E esses ajustes é o processo que passa na nossa vida, para que então nós possamos chegar aonde Ele quer que nós cheguemos. Não vamos usar mais esse versículo como teoria da prosperidade quando todas as coisas estão dando certos. Quando as coisas não estiverem dando certo e você não está fazendo as coisas erradas, você vai parar para pensar e falar assim, esse versículo ainda vale para mim. Por quê? Porque o Senhor está mudando o meu caráter, está mudando a minha forma de ver as coisas para que eu possa ser mais parecido com Jesus. E aí, quando eu for mais parecido com Jesus, aí sim eu vou conseguir cumprir o propósito que Ele tem para mim. Às vezes a gente olha para o texto de Jó, o texto de Jó diz assim, o primeiro versículo, que Jó era um homem íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Já começa assim o livro dele. Aí você pensa assim,
Ah, mas então ele pecou. Não, mas o primeiro versículo já está dizendo que ele era um homem desse jeito. Mas então por que todas as coisas aconteceram? Porque e no fim ele diz assim, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Deus muda a essência dele. Nós podemos viver de alguma coisa, mas a nossa essência precisa ser transformada por Deus. Mas para que Deus possa mudar a nossa essência, nós precisamos ser moldados, nós precisamos ser lapidados, e Deus faz o que for necessário para que essas coisas aconteçam. Mas, depois que essas coisas acontecem, José foi governador do Egito, Davi foi um grande rei de Israel, Moisés foi o resgatador do povo de Israel, Elias conseguiu trazer o povo de volta à adoração ao Deus verdadeiro. Ou seja, vale a pena se colocar nas mãos de Deus, para que Deus possa lapidar você, possa moldar você à imagem do Filho dele, para que nós possamos cumprir o propósito que Ele tem para mim e que Ele tem para você. Mesmo que possa doer, mesmo que a gente possa não entender, vale a pena, porque o fim, quando o Senhor cumpre o propósito dele na nossa vida, nós somos realizados e nós fazemos parte da grande obra que Ele tem. Então, é interessante a gente olhar esse texto, porque às vezes a gente ouve muito por aí, do tipo assim, olha, é assim, mas que possamos ficar gravados no nosso coração, para que a gente não venha a questionar Deus por situações que possam estar acontecendo conosco, mas que a gente possa se deixar ser transformados pelo Senhor, da forma como Ele quer que nós sejamos. Amém, queridos? Amém. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ter colocado esse versículo tão importante na Tua palavra, de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados para cumprir o propósito que está no Teu coração. Pai querido, perdoa-nos, Senhor Deus, por todas as vezes em que nós usamos esse texto de forma equivocada. Perdoa-nos, Senhor Deus, por todas as vezes em que nós questionamos a Ti, por quando as coisas não estão andando da forma como nós queremos e achamos que o Senhor se ausentou de nós, que o Senhor está longe de nós, ou que nós estamos, que algo está errado, ou que a Tua palavra não faz sentido na nossa vida, sendo que, na verdade, é o Senhor que está moldando o nosso caráter, transformando a nossa mente, para que possamos pensar da forma como o Senhor pensa, para que o Teu reino seja estabelecido aqui nessa terra. Pai querido, que no nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa dia após dia nos fazer sensíveis, para que possamos entender que o Senhor sempre está fazendo o bem para a nossa vida em todas as situações, que possamos nos deixar nas Tuas mãos, para que o Senhor possa nos moldar da forma que agrada o Teu coração. E que no nome do Senhor, no nome do Senhor Jesus, que possamos a partir de hoje, realmente nos entregarmos a Ti por completo e sabemos que o Senhor é o que tem o melhor para nós em todas as situações. Nós Te louvamos, nós Te agradamos graças para o Senhor nos dar essa mensagem, para o Senhor nos dar, Senhor Deus, esse conforto de saber que o Senhor opera nas nossas vidas em todas essas situações. No nome do Senhor Jesus. Amém.